Veja esse monstro em chamas! É uma anã branca. Esse tipo de estrela é conhecido por engolir objetos que passam, e um dia, esses carinhas poderão ser os planetas do nosso próprio Sistema Solar. De acordo com um novo estudo, partes deles serão puxadas para dentro de uma anã branca, esmagadas e, por fim, moídas em uma poeira fina, como grãos de café em um moedor de lâminas. Gostou dessa analogia? As anãs brancas são o estágio final da vida de uma estrela. Ela é pequena, mas muito densa, normalmente do tamanho de um planeta, resultado de uma baixa massa que esgota todo o combustível nuclear em seu centro e perde suas camadas externas, como uma nebulosa planetária. Quando o nosso Sol se transformar em uma anã branca, e isso está fadado a acontecer, ele destruirá os asteroides e as luas ao redor de Marte e Júpiter, que serão pulverizados por sua gravidade. A Terra, no entanto, será engolida antes mesmo de o Sol virar uma anã branca. Mas isso não acontecerá antes de 6 bilhões de anos. Os pesquisadores que trabalham com esse tema chegaram a essas conclusões, checando o que acontecia com corpos espaciais, asteroides, luas e planetas, que passavam perto de 3 anãs brancas. Durante 17 anos, eles observaram e analisaram os trânsitos, ou seja, quando o brilho de uma anã branca diminui devido à passagem de um objeto em uma órbita estável na frente dela. Nesse caso, podemos prever esses trânsitos e usá-los para estudar as próprias estrelas e os objetos celestes que passam por elas. Assim, quando algo se aproxima demais de uma anã branca, a imensa gravidade dela o rasga em pedaços cada vez menores de detritos. A equipe também descobriu que os trânsitos desses detritos são caóticos. Além disso, eles têm um formato estranho, o que significa que estão sendo devorados ainda mais. A primeira anã branca usada para estudar o processo de trânsito parecia estável e bem comportada nos últimos anos. Bem, até os cientistas encontrarem evidências de um evento catastrófico maciço, que ocorreu por volta de 2010. A próxima estrela escurece regularmente a cada 2 meses antes de brilhar novamente. E a terceira anã branca costumava se comportar de acordo com as previsões teóricas. Ela tinha trânsitos que variavam em número, forma e profundidade. Mas o estudo mais recente mostrou que eles desapareceram completamente. E isso indica a natureza imprevisível deles. Em 1 minuto, você os vê. No seguinte, desaparecem. O motivo pode ser o ambiente caótico em que eles têm de existir. Quanto ao nosso próprio Sistema Solar, e ao nosso planeta em particular, seu destino parece bastante triste. A Terra será engolida pelo Sol em expansão mesmo antes de nossa estrela se transformar em uma anã branca. Já o restante do Sistema Solar, localizado mais longe do Sol, alguns dos asteroides entre Marte e Júpiter, bem como algumas das luas de Júpiter, serão destruídos mais tarde. É provável que se desloquem e se aproximem demais da anã branca. Ao mesmo tempo, os astrônomos não têm 100% de certeza de que é exatamente isso que acontecerá com o nosso Sistema Solar. Bem, acho que teremos de esperar para ver, por uns 6 bilhões de anos. Por falar em anãs brancas, os cientistas descobriram recentemente uma que tem uma cicatriz metálica bizarra em sua superfície. Essa mancha pode ter se formado depois que a estrela rasgou e comeu um pequeno planeta que a orbitava. As anãs brancas com traços de metal em suas atmosferas não são raras. Eles são deixados por planetas que caem em estrelas afetados por sua gravidade. Há muito tempo, os especialistas acreditam que esses metais devem ser distribuídos uniformemente pela superfície dessas anãs brancas poluídas. Mas um novo estudo descobriu uma delas com uma mancha estranha e concentrada de metal. Ela foi monitorada durante um período de 2 meses com a ajuda do Very Large Telescope, no Chile. Os pesquisadores encontraram uma mancha opaca de metal localizada sobre um dos polos magnéticos da estrela e bloqueava parte da luz dela à medida que ela girava. Com base nessa posição, os astrônomos concluíram que o material poderia ter sido canalizado para dentro dela por seu poderoso campo magnético. Esse processo é semelhante ao que causa as auroras na Terra, onde as partículas carregadas seguem o campo magnético até a superfície. O planeta destruído pela anã branca era provavelmente muito pequeno, mais ou menos do mesmo tamanho do asteroide Vesta no Sistema Solar, que tem apenas 525 quilômetros de diâmetro. Seus detritos agora são exibidos de forma proeminente na superfície da estrela hospedeira. Isso torna mais fácil para os pesquisadores examinarem a geoquímica do planeta antes de ele ser devorado. Esse estudo pode até mesmo se transformar em uma das melhores maneiras de observar pequenos mundos além do Sistema Solar, mesmo que um deles já tenha encontrado seu fim. Pode haver muitas outras estrelas com cicatrizes como essa. A que foi objeto de estudo foi a primeira, mas provavelmente não será a última. Melhor ainda,
os astrônomos já descobriram duas anãs brancas que parecem ter cicatrizes semelhantes. Fazer observações repetidas delas pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos e fazer mais descobertas. Outra anã branca bizarra descoberta há pouco tempo parece ter parado de esfriar devido à formação de cristais internos. E isso desafia as teorias existentes sobre o envelhecimento das estrelas e também questiona os métodos de estimativa da idade estelar. Mas os cientistas podem ter entendido por que isso pode estar acontecendo. Acredita-se que as anãs brancas sejam estrelas mortas. Elas continuam esfriando com o tempo e, normalmente, esse processo não pode ser revertido ou interrompido. Mas em 2019, o satélite Gaia da Agência Espacial Europeia descobriu várias delas que pararam de esfriar por mais de 8 bilhões de anos. Isso pode significar que algumas anãs brancas podem gerar muita energia extra, o que está em desacordo com a teoria clássica da estrela morta. No início, os astrônomos não conseguiam entender como isso poderia acontecer. No final, mais de 97% das estrelas da Via Láctea se transformam em anãs brancas. Há muito tempo, os astrônomos acreditam que elas estão no fim de suas vidas. Depois de esgotar sua fonte de energia nuclear, param de produzir calor e esfriam. Por fim, o plasma denso em seu interior se congela em um estado sólido e a estrela se solidifica de dentro para fora. Todo esse processo pode levar bilhões de anos. Mas a nova pesquisa afirma que em algumas anãs brancas, esse plasma denso não congela simplesmente. Em vez disso, os cristais sólidos que se formam após o congelamento tornam-se menos densos que o líquido e começam a flutuar para cima. Então deslocam o líquido mais pesado para baixo. O movimento do material mais pesado em direção ao centro libera energia gravitacional, que é suficiente para interromper o processo de resfriamento da estrela e pará-lo por bilhões de anos. Na verdade, essa explicação corresponde a todas as propriedades da população em comum de anãs brancas. Mas essa é a primeira vez que esse mecanismo de transporte é observado em qualquer tipo de estrela, o que é incrivelmente empolgante, um fenômeno astrofísico totalmente novo. Mas por que isso acontece em algumas e não em outras? Muito provavelmente depende da composição de cada. Algumas anãs brancas são formadas pela fusão de duas estrelas diferentes. Quando colidem e formam uma anã branca, isso altera a composição, o que permite a formação de cristais flutuantes. Essa descoberta pode significar que os astrônomos terão que rever as formas que usavam para determinar a idade das estrelas. No momento, as anãs brancas são frequentemente usadas como indicadores de idade. Quanto mais fria for uma delas, mais velha se acredita que seja. Mas agora, já sabemos sobre possíveis atrasos no processo de resfriamento de algumas anãs. Isso faz com que o método popular de determinação de idade não seja mais confiável. Algumas estrelas de uma determinada temperatura podem ser bilhões de anos mais velhas do que pensávamos anteriormente. O mecanismo de transporte recentemente descoberto dentro das anãs brancas significa que algumas delas podem estar brilhando tão intensamente quanto o normal por bilhões de anos. Isso complica a datação por idade e o uso de anãs brancas para reconstruir a formação da nossa galáxia. Fique ligado! Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno, mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o Próxima Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido.
e assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento, e sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Proxima Centauri b tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção, e as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem. 4,2 milhões em 1974, quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual esta mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da Proxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação superpoderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de uau incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu uau na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na Proxima Centauri. O brilho da estrela aumentou 1000 vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a Proxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta Proxima Centauri b recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões.
E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos, e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. Tsunamis enormes, tornados destruidores, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. É melhor contratar um seguro. Mas todos esses são desastres naturais menores em comparação com a erupção de um vulcão. Alguns vulcões podem destruir uma cidade, como foi o caso de Pompeia, ou algumas ilhas no Oceano Pacífico. Mas há um tipo perigoso de erupção que pode destruir toda a vida no planeta. Esse tipo é chamado de basalto de inundação. Antes de mais nada, vamos entender o que é um vulcão. Rios de metais líquidos quentes e rochas incandescentes fluem nas profundezas do nosso planeta. Quanto mais fundo, mais quentes eles são. A fonte dessa massa quente é o manto, que é a camada intermediária da Terra, localizada entre o núcleo e a crosta. Esses fluxos de fogo são chamados de magma e fluem por toda a parte, mas não sentimos seu calor devido à espessa camada de crosta do nosso planeta. O magma é mais leve do que a crosta e, por isso, sempre tenta romper na superfície. E, em alguns lugares, ele consegue. Nas junções das placas tectônicas, ele se espalha quando uma placa se move sob outra mais espessa. Quando o magma atinge a superfície, ele se transforma em lava. Essa substância queima o solo ao redor e esfria rapidamente. Ela endurece e forma uma nova camada de rocha. O respingo seguinte de magma cai sobre essa camada. Assim, uma montanha surge camada por camada ao longo de milhões de anos. E, em sua boca, uma falha das placas tectônicas espirra o magma. Essa montanha é chamada de vulcão. Ela cospe lava e cinzas no céu, depois adormece e acorda novamente durante a atividade sísmica. Agora, imagine que vários vulcões gigantes comecem a expelir uma quantidade infinita de magma. Ele simplesmente não acaba e cobre um continente inteiro. Essa é uma inundação de basalto, e um dia, de fato, aconteceu. Há cerca de 252 milhões de anos, na parte norte do nosso planeta, muito magma se acumulou sob a crosta terrestre. Trilhões de toneladas de rocha quente estavam concentradas em um único lugar, em um território gigantesco. E, gradualmente, toda essa energia ardente começou a se infiltrar no solo. O gás quente começou a sair em diferentes lugares desse território. O solo tremeu sem parar e a crosta subiu centenas de metros. Tudo apontava para a aproximação de uma catástrofe iminente. E então, em algum momento, o magma começou a se derramar. Gigantescas fontes de fogo irromperam do solo. Você conhece os geysers da Islândia? Então imagine as mesmas coisas, mas dezenas de vezes mais altas e com lava quente e cinzas, em vez de água e vapor. Os fluxos de cinzas e lava eram tão fortes que chegavam até as nuvens. Sob a crosta terrestre, havia uma gigantesca bolha de magma, e ela expeliu jatos de fogo sob a pressão da rocha e do solo. A fenda estava ficando maior. O magma estava fluindo por toda a parte. Começou a encher todo o continente norte.
A inundação de lava se espalhava cada vez mais. Os fluxos de rocha derretida pareciam intermináveis. Camadas de rocha basáltica derretida se sobrepunham umas às outras, formando um gigantesco tsunami de lava de mais de 60 metros de altura. Ela jorrou do solo por centenas de milhares de anos, inundando florestas, rios, lagos e prados. Ao mesmo tempo, bilhões de toneladas de cinzas vulcânicas subiram ao céu, o que poderia levar a um inverno vulcânico, pois o dióxido de enxofre contido nas cinzas refletia os raios solares. Isso pode ter reduzido a temperatura do continente em vários graus. Em seguida, a poeira e as cinzas provavelmente se condensaram e formaram nuvens gigantes que regaram a superfície com chuva ácida tóxica. Depois disso, a lava resfriada formou um escudo gigante e espesso, impedindo que o magma saísse da bolha de fogo sem fim. A catástrofe global havia terminado, mas apenas por um curto período. Trilhões de toneladas de magma ainda estavam fluindo sob uma espessa camada de basalto sólido. Os rios de fogo não conseguiam chegar ao topo, então se espalhavam para os lados. Como resultado dessa expansão, enormes redes foram formadas sob a rocha espessa. Elas corriam em diferentes direções como uma teia de aranha e aqueciam a crosta terrestre. Os gases começaram a sair novamente da superfície. Cada vez mais energia se acumulava ali, até que ocorreu uma explosão de força inimaginável. Além do magma, o dióxido de carbono e as cinzas escaparam para a superfície, enchendo a atmosfera e causando o efeito estufa. A temperatura em todo o planeta aumentou em vários graus. Essa liberação provocou outra catástrofe que começou no oceano. Havia depósitos de metano, um gás explosivo, no fundo do mar. Sob a água gelada, o metano estava congelado e era inofensivo. Mas o efeito estufa na atmosfera aqueceu todo o oceano. Milhões de toneladas de metano começaram a subir à superfície. Esse gás é mais potente do que o dióxido de carbono. Portanto, quando atingiu a atmosfera, as temperaturas da Terra aumentaram novamente. O globo inteiro se transformou em uma sauna quente. Em lugares que antes eram frios e úmidos, a temperatura atingiu a do Saara moderno. É claro que a maioria dos animais e insetos não conseguiu sobreviver a esse cataclismo, mas a vida oceânica sofreu muito mais danos. O calor e o metano reduziram a quantidade de oxigênio no oceano. Os peixes e outras formas de vida marinha não conseguiam sobreviver nessas condições. Novos problemas surgiram quando as bactérias anaeróbicas começaram a se multiplicar na água sem oxigênio. Elas se alimentavam de metano e dióxido de carbono e liberavam sulfeto de hidrogênio, uma substância tóxica que envenenava ainda mais a água. Cerca de 75% dos animais terrestres e 95% dos habitantes do oceano foram extintos. Essa erupção de basalto foi o único desastre na história do planeta que destruiu quase todas as plantas e reduziu significativamente a população de insetos. Várias espécies dos animais mais resistentes conseguiram sobreviver nessas condições. O planeta levou cerca de 10 milhões de anos para se recuperar completamente. Depois disso, a evolução iniciou um novo processo de desenvolvimento da vida. E aqui estão duas notícias. A ruim é que as inundações de basaltos ocorrerão novamente e não serão menos devastadoras do que há 252 milhões de anos. A boa notícia é que ocorrerá em centenas de milhões de anos. Mas quando acontecer, a humanidade precisará estar preparada. Tudo começará no fundo do oceano. Primeiro, fontes de lava com quilômetros de altura começarão a ferver a água e a emitir dióxido de enxofre na atmosfera, onde refletirá a luz do sol. Junto com as cinzas e o magma, uma enorme quantidade de vapor de água subirá no ar. O gado não sobreviverá e as pessoas terão problemas respiratórios. A chuva ácida e o aumento da umidade causada pela evaporação dos oceanos levarão à corrosão dos edifícios. Todos os voos serão cancelados. As pessoas terão de usar máscaras de gás. Muitos animais não conseguirão lidar com essa erupção, mas os humanos se adaptarão rapidamente. Em seguida, haverá outra erupção e mais outra, e essa catástrofe sem fim logo esgotará os recursos da humanidade. As plantas e as árvores não se recuperarão tão rapidamente e a produção de oxigênio será significativamente reduzida. Vamos torcer para que a humanidade já tenha colonizado outros planetas, inclusive fora do sistema solar. Agora, vamos voltar ao presente. Cerca de 70% da atividade sísmica associada aos vulcões ocorre debaixo d'água. Então, vamos ver como funcionam os vulcões comuns no fundo do oceano. A água, assim como a Terra, repousa sobre placas tectônicas. Portanto, se sua estrutura for rompida nas juntas, o magma se infiltra.
Mas diferentemente dos vulcões terrestres, a lava aqui não se espalha em diferentes direções, queimando tudo o que encontra pela frente. Ela se solidifica sob a pressão da água fria. Os vulcões submarinos podem entrar em erupção por um longo período, com intervalos entre eles. O magma cobre o fundo do mar. Depois de mais 100 ou 1000 anos, começa uma nova erupção e uma nova camada de rocha se forma sobre a anterior. Durante milhões de anos, camada por camada, o magma está subindo. E então, um dia, um vulcão se ergue da água. O magma espirra para fora dele e aumenta sua altura. E agora temos uma grande ilha vulcânica. Em seguida, o vulcão adormece e a vida surge no pedaço de terra recém-formado. O magma flui do manto do planeta, repleto de vários elementos químicos. Essa mistura quente satura o solo com substâncias úteis e, assim, promove o crescimento de plantas e árvores. Então, pássaros e outros animais chegam ao local e a ilha vulcânica se transforma em um paraíso. Depois, os humanos chegam e pavimentam o paraíso para construir um estacionamento e uma franquia de hambúrgueres. Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas. E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais.
Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que, às vezes, brilha, cintila e pisca tanto que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando, no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Os maiores e mais malvados supervulcões do nosso planeta estão acordando.
Quando eles entrarem em erupção, você certamente perceberá, mesmo que viva a milhares de quilômetros de distância do epicentro. Os cientistas estão preocupados com o fato de que talvez não tenhamos tempo suficiente para nos preparar e lidar com as consequências de uma supererupção. Há alguma atividade vulcânica perto da cidade italiana de Nápoles. E não tem nada a ver com o famoso Monte Vesúvio, mas com outro vulcão. Esse é mais difícil de ver, pois não tem um pico alto como o companheiro famoso. Mas não se deixe enganar por esse vilão. Ele pode ser muito mais perigoso do que seu vizinho gigante. E tem uma enorme cratera com cerca de 13 quilômetros de largura. Seu nome é Campiflegrei, que é, na verdade, um dos maiores da Europa, localizado sob a cidade de Pozzuoli. Ele entrou em atividade há 39 mil anos com um estrondo tão grande que espalhou cinzas por toda a região do Mediterrâneo. Também fez com que a temperatura caísse mais de 9 graus Celsius no leste da Europa. Foi a maior erupção vulcânica na Europa em 200 mil anos. Desde então, Campiflegrei teve algumas menores, a última em 1538. Agora, a área está cheia de pequenas crateras, fontes termais e piscinas borbulhantes, e todas são a prova de que esse vulcão ainda está muito vivo e produzindo algo. Desde o início dos anos 2000, o solo da cratera gigante da cidade vizinha vem subindo lentamente cerca de 3 a 4 centímetros por ano. Houve pelo menos 150 terremotos que sacudiram essa fera recentemente. Em maio de 2014, houve um de magnitude 4,4 na área, o maior dos últimos 40 anos. Os moradores tiveram que deixar suas casas e acampar do lado de fora, temendo que houvesse mais terremotos. Ninguém sabe como Campiflegrei vai se comportar nos próximos meses ou anos, mas as autoridades estão organizando exercícios de evacuação para preparar a população para o caso. O monstro italiano parece um gatinho inocente em comparação com os verdadeiros gigantes, como o Yellowstone. Para que uma formação dessas mereça o título de supervulcão, deve ser capaz de produzir erupções em escala catastrófica e ejetar enormes quantidades de magma, cinzas e gases vulcânicos. O de Yellowstone atende a esses critérios. Embora se mova de tempos em tempos, o supervulcão Yellowstone não entra em erupção há 640 mil anos, mas quando acordar, poderá ser com uma potência incrível, aproximadamente com a mesma quantidade que 10 grandes usinas nucleares conseguem produzir. Sob o solo dali, há uma área superaquecida cheia de rocha derretida chamada magma. À medida que mais magma se move para um grande espaço chamado câmara magmática, o solo acima começa a inchar ou subir. Quando ele esfria, o solo cai. Entre 2004 e 2009, o de Yellowstone subiu quase 25 centímetros, mas depois começou a descer lentamente em 2010. Os cientistas não têm certeza se ele entrará em erupção em breve. Há também outro grande vulcão chamado Long Valley, na Califórnia, que está ativo desde 1980 e pode ser uma grande ameaça. Os cientistas que estudam esse gigante descobriram que antes de sua maior explosão, há 760 mil anos, o acúmulo pode ter levado menos de um ano. Isso é uma má notícia, pois a erupção de um supervulcão pode ter um efeito enorme no mundo, como a do Toba, em Sumatra, há cerca de 74 mil anos. Essa foi a maior que a Terra viu em 28 milhões de anos. E cobriu partes da Indonésia, da Índia e do Oceano Índico com uma espessa camada de detritos vulcânicos, quase como um cobertor de 15 centímetros. A quantidade de rocha expelida foi como empilhar quase 3 milhões de Empire State Buildings. A cratera gigante que deixou para trás ainda pode ser vista do espaço. Todas as cinzas e gases foram lançados no ar e bloquearam parte da luz solar. Isso causou um inverno vulcânico que durou cerca de 6 a 10 anos. Alguns cientistas acreditam que essa erupção pode ter afetado até mesmo os primeiros seres humanos. Na época do fato, a população humana sofreu uma queda acentuada e havia muito menos pessoas. Há quem diga que esse é o motivo pelo qual todos os humanos modernos vieram de um pequeno grupo de sobreviventes. De acordo com a teoria da catástrofe de Toba, a maioria dos primeiros humanos na Europa e na Ásia não sobreviveu ao clima frio e rigoroso após a erupção, mas um grupo sortudo resistiu a tudo isso na África. Nem todos os cientistas concordam com essa ideia, e alguns registros arqueológicos e climáticos mostram uma história diferente. Outro vulcão que mudou o mundo de forma significativa foi o Monte Tambora, em 1815. O ano seguinte entrou para a história como sem verão. Foi frio e chuvoso, e havia neve e geada mesmo no meio da estação teoricamente quente, especialmente na Europa e na América do Norte. Isso aconteceu porque o Tambora lançou uma grande quantidade de dióxido de enxofre no céu, que se espalhou por todo o mundo e tornou o planeta mais frio. Quando ele entrou em atividade, causou enormes tsunamis que destruíram casas e tiraram a vida de cerca de 10 mil pessoas. Posteriormente, cerca de mais 80 mil morreram devido às consequências que se espalharam pelo mundo.
O clima frio arruinou as colheitas, de modo que os alimentos ficaram muito caros. E como os cavalos eram o principal meio de transporte, o custo da aveia que as pessoas consumiam também aumentou muito. Algumas até acham que isso levou à invenção da bicicleta em 1817, como uma nova maneira de se locomover. A erupção tornou a Terra mais fria por cerca de 3 anos. Embora a do Tambora tenha sido tão poderosa, a do Krakatoa, outra formação na Indonésia, roubou a cena em 1883. Foi mais fácil divulgar informações sobre ele por meio de telegramas e fotos. Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história, e as pessoas puderam ouvi-lo em 10% de toda a superfície terrestre. E deu início a um tsunami com ondas que tinham a metade da altura da Estátua da Liberdade. Se tivéssemos apenas 12 meses para nos prepararmos para uma erupção de supervulcão, seria muito difícil armazenar alimentos suficientes e nos prepararmos. Mas não entre em pânico ainda, isso é muito raro e aconteceu pela última vez há 26.500 anos na Nova Zelândia. Os cientistas acreditam que um supervulcão acontece, em média, uma vez a cada 100 mil anos. Mas a parte triste aqui é que a Terra não segue uma linha do tempo perfeita. Pode haver grupos delas com intervalos mais curtos e, em seguida, períodos de silêncio mais longos. Como já houve 2 nos últimos 100 mil anos, sempre há uma chance de que ocorra novamente mais cedo do que esperamos. Além disso, embora existam lugares como Yellowstone e Long Valley, onde esperamos que os vulcões entrem em atividade, há possíveis focos de calor menos óbvios. No Chile, há um vulcão chamado Laguna del Maule que explodiu no passado e deixou para trás uma enorme cratera. Nos últimos 20 anos, o solo tem se expandido muito rapidamente, subindo até quase 30 centímetros por ano. Algumas pessoas estão preocupadas que isso pode ser um sinal de uma grande explosão que está por vir. Mas os cientistas dizem que ainda não há magma suficiente para causar uma supererupção. Na Bolívia, o Uturunco também está agindo. Ele faz parte de um grupo de vulcões que causaram supererupções no passado. Desde a década de 1960, o solo ao redor dele está se elevando, mas a última atividade foi há 250 mil anos. Embora o magma possa estar subindo, ainda não é o suficiente para se preocupar. As chances de uma supererupção ocorrer durante nossa vida são de 1 em 1.400, o que é bastante baixo, então não é preciso se preocupar muito. Mas, assim como alguém ganha na loteria toda semana com chances muito pequenas, uma superatividade pode acontecer em algum momento no futuro. E quando isso ocorrer, precisaremos estar preparados. Todos os planetas do Sistema Solar estão lentamente se alinhando. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno estão prestes a formar uma linha reta. Este evento, chamado de Desfile de Planetas, ocorre uma vez a cada 176 anos. A última vez que isso aconteceu foi há quase 40 anos. E foi uma ótima chance de explorar todos eles de uma só vez. Em 20 de agosto de 1977, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Centro Espacial Kennedy da NASA. Elas foram testemunhar o lançamento da missão espacial mais ambiciosa e distante da história. 5, 4, 3, 2, 1, partiu! O foguete Titan decolou da Terra e deixou a atmosfera. Assim que chegou ao espaço sideral, lançou a sonda Voyager 2, que começou sua jornada. Ela consistia em um ônibus de meio metro de altura e quase 2 metros de largura. Além disso, havia uma antena redonda de 3,5 metros de largura. A maior parte do equipamento científico foi montada em uma lança que se estendia 2,5 metros para fora. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1, uma sonda espacial idêntica, partiu de nosso planeta e nos enviou fotos da Terra e da Lua. Logo, ultrapassou a Voyager 2, lançada 2 semanas antes. É por isso que a segunda sonda tem o número 1 em seu nome. E assim começou sua jornada pelo espaço escuro. 5 de março de 1979, a cerca de 4 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. A Voyager 1 se aproximou de Júpiter e preparou seu equipamento científico para explorar o planeta. A sonda tinha vários equipamentos, incluindo um sistema de 2 câmeras com lentes teleobjetivas e grande-angulares. Dessa maneira, poderia tirar fotos completas, assim como em close-up, de lugares específicos do planeta e seus satélites. A sonda também tinha um sistema de radiociência para determinar a composição atmosférica, o peso e os campos gravitacionais dos planetas que encontrasse. Espectrômetros infravermelhos e ultravioletas podem ajudar a medir a radiação e a temperatura invisíveis ao olho humano. Vários sensores foram usados para examinar os raios cósmicos.
A Voyager 1 foi a primeira a encontrar vulcões fora da Terra. Eles estavam no satélite de Júpiter, Io, onde há dezenas de vulcões ativos que constantemente expelem lava. Em seguida, a sonda apontou suas câmeras para a Grande Mancha Vermelha. Foi assim que as pessoas aprenderam que era uma tempestade gigante, semelhante a um ciclone, que não parou durante toda a história das observações de Júpiter. Foi também a primeira vez que raios foram detectados fora do nosso planeta natal. E no espectro invisível, a Voyager 1 notou que Io agia como um gerador elétrico para Júpiter. Íons, que são partículas carregadas, voavam constantemente em direção ao gigante gasoso. Esta corrente elétrica era de 5 milhões de amperes. Logo, a Voyager 1 continuou sua jornada. 5 meses depois, a Voyager 2 também se aproximou de Júpiter, que tem anéis ao redor. No entanto, eles não são como os de Saturno. Os de Júpiter consistem principalmente de poeira. Quando os satélites rochosos do planeta colidiram, se transformaram em pequenos detritos. Gradualmente se transformaram em poeira fina. Então a Voyager 2 se aproximou da Europa. Esta lua está completamente coberta por uma crosta de gelo, e abaixo dela pode haver um oceano líquido onde é capaz de existir vida. A Voyager 2 foi a primeira a capturar as rachaduras na crosta de gelo desse satélite natural. Enquanto voava perto de Io, a Voyager 2 descobriu que 6 vulcões em sua superfície ainda estavam em erupção. Isso significava que os períodos de atividade deles poderiam durar meses. Ambas as sondas espaciais circularam o gigante gasoso várias vezes e depois foram mais adiante no espaço. Tal manobra gravitacional permitiu que ganhassem mais velocidade e economizassem combustível para a viagem. Em 9 de novembro de 1980, a Voyager 1 já havia viajado 8 distâncias Terra-Sol desde a partida. Então chegou a Saturno e descobriu 3 novos satélites do gigante gasoso: Atlas, Prometeu e Pandora. Isso provou a teoria de que essas foram as luas que mantiveram os anéis do planeta alinhados. Também descobriu-se que, ao contrário dos de Júpiter, os anéis de Saturno também continham gelo. A Voyager 1 deu uma conferida em Titã, o maior satélite de Saturno, que é 50% maior que a nossa Lua e tem até uma atmosfera. É o único lugar no Sistema Solar, além da Terra, onde é provado que a água líquida existe. É por isso que os cientistas não negam a possibilidade de vida lá. Então, na hora de outra manobra de gravidade. A sonda mais uma vez se afastou da órbita do planeta. Desta vez estava mirando para cima em relação à linha do desfile dos planetas. Quase um ano depois, a Voyager 2 chegou lá. Ela fez um sobrevoo em vários satélites gelados de Saturno. Supostamente, há muito tempo, essas luas colidiram e retiraram enormes pedaços de gelo e rocha um do outro. Esses detritos orbitaram Saturno, colidiram e lentamente desmoronaram em poeira, consistindo de gelo e rocha. Foi assim que nasceram os famosos anéis de Saturno. Outra manobra de gravidade e a Voyager 2 partiu para o próximo gigante gasoso. 5 anos depois, chegou ao seu destino a 17 distâncias Terra-Sol do nosso planeta. Pela primeira vez, um objeto feito pelo homem se aproximou de Urano. A Voyager 2 descobriu 11 novas luas ali. Também descobriu que Urano era o planeta mais frio do Sistema Solar. Sua temperatura é de menos 213 graus. Isso é 4 vezes mais frio do que a temperatura no Polo Sul. Naquela época, a rede de espaço profundo estava sendo testada na Terra pela primeira vez. É uma rede de radiotelescópios em todo o planeta. Eles miram em certos pontos do céu para estabelecer comunicação com objetos extremamente distantes. Esses telescópios têm recebido com sucesso sinais das Voyagers 1 e 2. 25 de agosto de 1989. A Voyager 2 já havia percorrido 23 distâncias Terra-Sol e chegou a Netuno. Foi a primeira vez que as pessoas receberam imagens tão próximas desse planeta azul. A sonda descobriu 6 novas luas ali e também tirou as primeiras fotos dos anéis do planeta. Os engenheiros desligaram as câmeras do objeto espacial para poupar energia e poder usar o seu computador principal e os instrumentos que mediram o vento solar e interestelar. A Voyager 2 deixou Netuno e foi para o espaço profundo. Por isso, não precisava mais das câmeras. Alguns meses depois, a 1 enviou sua última foto para a Terra. Era um retrato de família de todo o nosso sistema solar. Cada ponto pálido era um planeta. Você mal consegue reconhecer a Terra na imagem. Depois disso, a câmera foi desligada para economizar energia.
Este foi o início da missão interestelar para a Voyager 1. Por 15 anos, ela estava voando para a borda do Sistema Solar. Em 16 de dezembro de 2004, passou pelo choque de terminação. É aqui que o vento solar de repente desacelera e esquenta após colidir com o vento interestelar. A sonda espacial conseguiu suportar esse teste e continuou sua jornada. Em 2007, a 2 cruzou o mesmo limite. Nesse ponto, os sensores registraram uma temperatura de cerca de 130 graus, mas a sonda conseguiu resistir a isso e continuou sua jornada pelo cosmos escuro. Ambas as Voyagers se moveram pelo espaço interestelar em direções diferentes e descobriram que a heliosfera, essa bolha de vento solar, não é perfeitamente redonda, parece mais com um ovo. 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Agora também é o mais distante da história humana. Em 5 de novembro de 2018, a 2 também deixou o Sistema Solar. As duas sondas continuaram sua jornada para o espaço profundo. No momento, as Voyagers estão operacionais há 44 anos. A 1 percorreu 153 distâncias Terra-Sol e está avançando a mais de 61 mil quilômetros por hora. Em cerca de 300 anos, as duas chegarão à nuvem de Oort. Essa é uma região hipotética ao redor do Sistema Solar, com nada além de asteroides e blocos de gelo. Os cientistas acreditam que podem atingir as estrelas mais próximas nos próximos 40 mil anos. Talvez um dia entrem nesses sistemas estelares e explorem mundos desconhecidos. Pode haver planetas ali que se pareçam com os nossos. As sondas podem até encontrar uma civilização inteligente lá. Por este motivo, cada Voyager carrega um disco de ouro com uma mensagem. Existem 115 imagens. Entre elas estão nossos sistemas numéricos, um mapa do Sistema Solar e imagens dos planetas, diagramas de DNA humano, retratos de pessoas e paisagens da Terra. Há também saudações em 55 línguas, incluindo a mais antiga e mais nova delas. E ainda 90 minutos de música de todos os cantos do nosso planeta. As Voyagers ainda carregam um dispositivo para reproduzir esses sons. Se outra civilização se apossar desse disco, seus cientistas podem decodificar os dados passo a passo. Então, essa civilização pode decidir nos fazer uma visita amigável. No entanto, terá que repetir a jornada heróica das Voyagers. Dezenas de anos-luz através do espaço escuro. Em seguida, cruzando a fronteira do Sistema Solar. E, finalmente, passando por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte e o cinturão de asteroides em direção ao pequeno planeta azul. Só podemos esperar que as pessoas sejam avançadas o suficiente para recebê-las. No dia 20 de agosto de 1977, a missão espacial mais ambiciosa decolou da Terra. O objetivo principal da Voyager 2 era estudar de perto o Sistema Solar exterior. Isso foi possível devido a um raro alinhamento de planetas. A Voyager 2 deveria estudar todos os gigantes gasosos do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os astrônomos também esperavam que pudessem encontrar e explorar os limites do Sistema Solar. Como a Voyager 2 foi construída para viagens interestelares, a sonda foi equipada com uma grande antena de 4 metros de largura. Isso permitiu que a espaçonave enviasse os dados coletados de volta para a Terra. Durante a jornada, a sonda espacial descobriu a 14ª lua de Júpiter. A Voyager 2 foi a única nave espacial a estudar todos os 4 planetas gigantes de perto. Ela foi o primeiro objeto de fabricação humana a voar além de Urano, onde encontrou 2 novos anéis e 10 novas luas. A Voyager 2 também voou por Netuno e registrou sua grande mancha escura, que é uma enorme tempestade giratória no hemisfério sul do planeta. A tempestade é do tamanho da Terra e se move a uma velocidade de 2.400 km por hora. Esses ventos são os mais fortes já registrados em qualquer planeta do Sistema Solar. Na história da exploração espacial, apenas 5 espaçonaves conseguiram deixar a atração gravitacional do Sistema Solar. Elas foram Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2 e New Horizons. Os humanos lançam milhares de objetos no espaço. Esses objetos superam facilmente a gravidade da Terra. Mas o Sol tem cerca de 300 mil vezes a massa do nosso planeta natal. É por isso que a atração gravitacional dele é muito mais difícil de combater.
Ainda mais impressionante, a Voyager 2 é o segundo objeto de fabricação humana na história a alcançar o espaço entre as estrelas depois de passar pela heliosfera. Essa é uma bolha de campos magnéticos e partículas produzidas pelo Sol que protege o sistema solar. 2 anos após o lançamento, a Voyager 2 começou a transmitir as primeiras imagens de Júpiter. A sonda espacial forneceu aos cientistas informações bastante necessárias sobre Io e Europa, algumas das maiores luas de Júpiter. Em seguida, a missão espacial passou pelo próprio gigante gasoso. A distância entre a espaçonave e o planeta era de cerca de 644 mil quilômetros. Foi quando a sonda percebeu algumas mudanças na forma e na cor da Grande Mancha Vermelha. É um enorme sistema de tempestades de longa duração, como um furacão na Terra, mas muito, muito maior. 2 anos depois, a Voyager 2 chegou em Saturno. Ela descobriu raios e dobras em alguns dos anéis do planeta. Enquanto a espaçonave voava para trás e para cima, passando pelo gigante gasoso, ela passava pelo plano dos anéis de Saturno. Naquela época, a velocidade da Voyager era de cerca de 13 km por segundo. Por vários minutos, a sonda foi atingida por milhares de grãos de poeira do tamanho de um micron. Isso mudou a direção dela, e seus jatos de controle tiveram que disparar muitas vezes para estabilizar o veículo. Depois de explorar Urano e Netuno, a espaçonave rumou para fora do sistema solar. Seus instrumentos foram colocados em modo de baixa potência a fim de economizar energia. Em agosto de 2007, a espaçonave passou pelo choque de terminação. Essa é a fronteira que marca o limite externo da influência do Sol. Aqui, os ventos solares diminuem. No verão de 2013, a sonda atingiu o espaço interestelar. No entanto, quando se trata de enviar e receber sinais no espaço, existem 3 fatores que você deve ter em mente: distância, potência e tempo. Quanto mais longe uma espaçonave está, mais longe um sinal precisa viajar antes de alcançá-la, e mais tempo leva para esse sinal alcançar a espaçonave. E quando finalmente chega lá, está extremamente fraco. Outro problema é que uma vez que a espaçonave é lançada, ela não pode ser atualizada. Ela está literalmente presa à tecnologia com a qual foi equipada. Além disso, espaçonaves como a Voyager 2 são movidas por combustível radioativo. Quando um material especial decai radioativamente, ele libera calor, que é convertido em eletricidade. Infelizmente, quanto mais material se desintegra, menos energia a espaçonave tem para receber e transmitir sinais de rádio. Apesar desse problema, não perdemos a conexão com as Voyager 1 e 2. Isso porque novas e mais poderosas tecnologias surgem na Terra. Os sinais que as pessoas enviam agora podem alcançar muito mais longe do que antes. É por isso que foi possível ficar em contato com a Voyager 2, que entrou no espaço interestelar em 2018 e já viajou quase 19,3 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas em março de 2020, o principal equipamento que permitia aos cientistas trocar sinais com a nave foi desligado. Depois que a comunicação com a espaçonave parou, a NASA passou cerca de 11 meses atualizando sua Deep Space Network, que em português quer dizer Rede de Espaço Profundo, e instalando novo hardware. A DSN é uma matriz internacional de enormes antenas de rádio que ajudam os astrônomos na Terra a se comunicarem com missões interplanetárias. Essas antenas ficam na Califórnia, Madrid e Canberra. A que costumava manter contato com a Voyager é uma antena parabólica de 70 metros de largura em Canberra. Esse é o único equipamento que pode enviar comandos capazes de alcançar a sonda. Essa antena, conhecida como DSS-43, começou a operar em 1972, 5 anos antes do lançamento das Voyager 2 e 1. Naquela época, ela tinha apenas 64 metros de largura. Desde então, ela recebeu muitos reparos e atualizações, mas esses 11 meses foram o período mais longo em que a antena ficou offline. Em outubro de 2020, a antena estava finalmente pronta para um teste após todas as atualizações e reparos. Os operadores da missão enviaram um conjunto de comandos para a Voyager 2 e depois de muitos meses de silêncio no rádio, a espaçonave retornou o sinal. A sonda confirmou que ouviu o contato. Depois disso, a espaçonave executou os comandos. Enquanto a antena estava offline, os operadores da missão ainda conseguiam receber dados científicos e atualizações da Voyager 2. Os astrônomos continuavam recebendo dados do espaço interestelar, a região fora da heliosfera solar. Mas eles não conseguiam enviar nenhum comando para a sonda, pois ela viajou para muito longe da Terra. A antena atualizada recebeu 2 novos transmissores de rádio, e foi na hora exata.
Um dos transmissores, que era usado para se comunicar com a Voyager 2, não havia sido substituído em quase 50 anos. A antena também recebeu novos equipamentos de resfriamento e aquecimento, bem como outros eletrônicos necessários para suportar os transmissores avançados. Uma coisa curiosa sobre a Deep Space Network é que suas antenas de rádio são posicionadas de forma muito precisa. Elas estão distribuídas igualmente ao redor do globo. Dessa forma, quase todas as espaçonaves podem ficar em contato com pelo menos uma instalação o tempo todo, mas a Voyager 2 é uma exceção. Em 1989, ela sobrevoou Tritão, a lua de Netuno. Esse foi o único e mais próximo encontro que as pessoas tiveram com o 8º planeta do Sistema Solar e sua lua. A propósito, Tritão é o maior objeto conhecido que se acredita ter nascido no cinturão de Kuiper. Esse cinturão é um anel em forma de donut ao redor do Sol, repleto de objetos de gelo. A Voyager 2 descobriu o sistema de anéis de Netuno e suas pequenas luas internas. A sonda também coletou muitas informações surpreendentes sobre Tritão. Por exemplo, ficou claro que a Lua é coberta de criovulcões. Em vez de cuspir rocha derretida, esses vulcões cospem gelo composto por água, amônia e metano. Quando a espaçonave New Horizons passou por Plutão mais de 25 anos depois, descobriu o mesmo fenômeno no planeta anão. De qualquer forma, para fazer esse desvio, a Voyager 2 teve que viajar pelo polo norte do gigante gasoso. Mas isso mudou a trajetória da sonda, desviando-a para o sul em relação aos planos dos planetas. Desde então, a Voyager 2 tem se movido nessa direção. E agora, a espaçonave está tão longe que está fora do alcance das antenas de rádio no hemisfério norte, aquelas em Madrid, na Califórnia. Isso torna a DSS-43, localizada no hemisfério sul, a única antena poderosa o suficiente para transmitir a frequência certa para enviar comandos para a Voyager 2. A Voyager 1, a gêmea da sonda de viagem rápida, não mudou sua trajetória. Depois de passar por Saturno, tomou um caminho diferente. É por isso que agora ela pode se comunicar facilmente com as duas instalações no hemisfério norte. A atualização pela qual o complexo de comunicação de espaço profundo de Canberra passou também pode beneficiar outras missões espaciais. Por exemplo, o astromóvel Mars Perseverance, que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021. A antena também será crucial para explorar outros planetas e a Lua. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima B é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para a Próxima B a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali.
Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis,
Porém, o raio é de cerca de 10 quilômetros, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.